Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, querido telespectador, querida telespectadora. Hoje, conforme eu já havia anunciado no último programa, eu seguirei abordando o tema da alienação parental. Retomando então inicialmente o conceito, a alienação parental é um processo pelo qual um dos genitores realiza campanha de difamação em relação ao outro, visando afastar os filhos do convívio com o chamado genitor alienado. Esse fenômeno costuma acontecer em processos de separação ou divórcio, em que os conflitos, neste momento, estão muito exacerbados entre os ex-cônjuges. Atitudes que configuram a alienação parental são, por exemplo, omitir informações a respeito do filho, mudar-se de domicílio sem justificativa, além de todas as manobras possíveis para dificultar ou até obstar a convivência com o outro genitor. A situação mais grave de alienação parental ocorre quando o genitor alienador acusa o seu ex-cônjuge de abuso sexual. Porém, esta denúncia é falsa. Só tem o objetivo de afastar o convívio dos filhos com o ex-cônjuge. E como diferenciar, na prática, os casos de abuso sexual real em relação àquelas falsas denúncias de abuso sexual? Existem na literatura algumas características que apontam diferentes atitudes da criança que efetivamente foi abusada em relação àquela criança que está sofrendo um processo de implantação de falsas memórias em relação a um abuso que não ocorreu. Inicialmente, nós podemos destacar que nos casos de abuso real, a criança consegue relatar em detalhes a situação pela qual ela passou, sem ajuda externa. Enquanto nos casos de falsas memórias, aqueles em que não ocorreu o abuso, a criança precisa de auxílio externo, porque não consegue recordar sozinha destas informações. Inclusive, ela não consegue dar muitos detalhes. Além disso, a criança que efetivamente sofreu abuso apresenta diversos sintomas, tanto físicos, como alteração no sono, alteração na alimentação, quanto psíquicos, ansiedade, depressão, isolamento, dentre outros, além de apresentar sentimentos como nojo e culpa. Nos casos de falsas denúncias de abuso sexual, quando existe mais de um filho, eles costumam também apresentar versões diferentes a respeito do mesmo fato. Por fim, é preciso destacar que, apesar de a falsa denúncia ocorrer com base em algo que não aconteceu, para a criança que vivencia o processo de implantação de falsas memórias, a vivência é muito semelhante. Ela sofre efetivamente um abuso psicológico, cujas consequências são devastadoras para o resto da sua vida. Daí a importância fundamental de que nos processos em que há denúncia de abuso sexual seja diferenciada a questão do abuso real em relação ao processo de implantação de falsas memórias, para que seja identificada a alienação parental ou então, de fato, o abuso sexual. Até a próxima, muito obrigada!